Segundo livro de Reis, 18, 1 a 8. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamado de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Amém? A história que nós vamos estudar hoje aconteceu mais ou menos por volta de 600 anos antes do nascimento de Cristo. Nessa época, o povo judeu se dividia em dois reinos: reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Nessa época, o rei de Israel era Oséias. Ele era um rei malvado, rei não muito bem sucedido, e acabou se submetendo ao reino assírio, entregando-lhe tributos anualmente. Enquanto isso, no reino do sul, Judá, após a morte do rei Acás, o seu filho Ezequias assumiu o poder com 25 anos de idade. Diferentemente do Oséias, Ezequias não se submeteu ao império assírio. Ao contrário, até invadiu território que o assírio tinha tirado dele, restaurando assim e expandindo até um pouco mais do seu poderio. E ele conseguiu experimentar prosperidade, época de bonança. E o que nós vamos estudar hoje é o seguinte: ambos os reis se encontravam na mesma situação, na mesma época, só que um teve um destino desfavorável, enquanto que o rei Ezequias teve um destino muito favorável. E nós queremos estudar qual foi o segredo do sucesso do rei Ezequias. Irmãos, nós estamos vivendo numa época de crise econômica, política, financeira e assim por diante. Movimento financeiro, movimento econômico, comercial, está muito devagar. Estamos vivendo, segundo economistas, uma crise que se chama estagflação. O que é estagflação? É inflação mais estagnação. Está tudo estagnado, tudo parado. Normalmente, quando o movimento está parado, a tendência é diminuir o preço das coisas, para ter mais competitividade, mas não é isso que está acontecendo, justamente ao contrário. Está tudo estagnado, no entanto, o preço das coisas está lá em cima. Estagflação, pior que inflação. Não é como antigamente. Está todo mundo apertando o cinto, todo mundo está economizando, recessão, contenção de despesas. E o reino de Judá também se encontrava mais ou menos nessa situação. E vamos hoje estudar a palavra de Deus de maneira mais profunda,
para que nós possamos extrair desse texto sabedoria e conhecimento, para que nós possamos superar a nossa realidade. Vejamos o versículo 3. O que o Ezequias fez para ganhar o favor de Deus? Versículo 3, vamos ler todo mundo junto? Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Exatamente. O que ele fez? Ele fez o que o Senhor aprova. O Senhor aprova. Esta é uma frase de elogio que não somente Ezequias, mas outros 3 reis de Judá receberam de Deus. Rei Asa, rei Josafá, rei Ezequias de hoje e rei Josias. Eram 4 reis de Judá que foram elogiados, por Deus e que conseguiram obter o favor por parte de Deus. Mas uma coisa que nós temos que observar aqui é quanto essa frase, o Senhor aprova. O Senhor aprova. Bom, a quem o Senhor aprovou? É a pergunta que eu faço para os irmãos. A quem o Senhor aprovou? E para aprovar ou reprovar alguém, Deus precisa estar de olho nessa pessoa, não é mesmo? Então pergunto de novo, a quem Deus estava observando? Será que ele estava observando rei filisteu? Será que ele estava observando rei assírio? Não, eu digo que Deus estava observando. Estava com seus olhos voltados para o rei Ezequias, o rei de Judá. É uma das palavras. Os olhos de Deus estão sempre voltados para o seu próprio povo. Deus está observando nós, cada um de nós. Uma coisa que eu repito no púlpito, e eu gostaria que irmãos não esquecessem jamais, é que os olhos de Deus sempre estão fixos a seu povo. Sempre estão voltados o que o seu povo vai fazer, como o seu povo vai reagir. O sol nasce no leste. Suponha que hoje, de repente, o sol nasça no oeste. Para Deus não importa. Deus não está interessado no sol. Deus está interessado no seu povo. Como é que seu povo vai reagir diante desse fenômeno, diante dessa conjuntura, diante dessa situação, diante dessa crise? Mesmo que hoje seja o último dia deste mundo, Deus está interessado no seu povo, aquelas pessoas que buscam a sua presença. Talvez você olhe para o mundo e comece a apontar os erros. Olha, está errado aqui. Olha, está errado ali. E você aponta. E convida até Deus para olhar. Oh Deus, olha aqui, está tudo errado. Olha políticos, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Mas Deus não olha para o lugar ou para a pessoa que seu dedo aponta. Deus está olhando para quem? Para você. Para você. Ele não olha para lá, ele olha para você. Eu sei que o mundo está ficando cada vez mais maligno, mais malvado, mais profano, a economia não está indo bem, muita corrupção, mas eu digo para você, Deus não está interessado no mundo, mas está interessado no seu povo que vive neste mundo. O que seu povo vai fazer? Como seu povo vai permanecer inalterado, firme na sua fé e cumprir as promessas de Deus e obedecer a sua palavra? Brasil, está difícil. Não somente a seleção brasileira que vai jogar hoje, mas o Brasil inteiro está difícil. Eu concordo com você. É difícil obedecer a palavra de Deus neste mundo. Não somente aqui no Brasil, em qualquer lugar, está difícil. Portanto, em vez de ficar a gente condenando e culpando o mundo e outras pessoas, vamos focar nossa atenção em nós mesmos, porque é em nós que Deus fita seus olhos. A reforma religiosa, sei que é para acontecer, não é na esfera política, não é na esfera social, mas tem que acontecer em cada um de nós, em
primeiro lugar. Versículo 4, irmãos, vamos ler todo mundo junto? Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamado de Neustão. Neustão é uma palavra hebraica que significa simplesmente serpente de bronze. Tá? Bom, o que Ezequias fez assim que ele assumiu o trono, assim que ele assumiu o poder? Será que ele fortaleceu, tentou fortificar ainda mais seu exército? Parece que não foi isso que ele fez. Ou será que ele decretou uma nova política econômica? Não foi isso que ele fez. Ou será que ele mandou construir um grande palácio para ele? Não foi isso que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi iniciar reforma religiosa por toda a extensão territorial de Judá. Ele assumiu o reino de Judá numa péssima condição, porque o pai dele era um rei lunático, sacrificava até seu próprio filho para ídolos. Em plena luz do dia, ele adorava deuses, todos os deuses menos Deus Jeová, que salvou seu povo do Egito. A situação estava péssima. Mas quando o filho Ezequias assumiu o poder, diferentemente do seu pai, diferentemente do Oséias, o rei de Israel, ele tinha olhos espirituais, era um jovem muito sábio, tinha apenas 20 e poucos anos de idade. Aqui muitos de vocês têm essa faixa etária. E uma das coisas que ele fez era justamente destruir os altares idólatras e inclusive a serpente de bronze que Deus tinha ordenado Moisés fazer. Ué, como assim? Uma relíquia preciosa? Como é que o rei Ezequias teve coragem de destruir isso? A Bíblia fala claramente a nós por que ele fez isso. Porque o povo começava a idolatrar, começava a atribuir a esse objeto valores mágicos, poderes mágicos. A serpente de bronze de Moisés virou um fetiche. Você sabe muito bem em que situação essa cobra de bronze foi feita, né? Logo após o êxodo, o povo de Israel começou a reclamar, porque não tinha o que comer, não sei, é tudo. Aí Deus ficou zangado com isso e mandou serpentes venenosas no meio do povo, e muitos foram mordidos e morreram. Aí se arrependeram, aí procuraram Moisés, o líder. Moisés, faça alguma coisa por nós, assim não dá, todo mundo vai morrer. Aí Moisés intercedeu por eles, orou, e Deus concedeu uma fuga, uma saída, um meio de salvação. Faça uma serpente de bronze e coloca essa serpente no alto de um poste. Aqueles que foram mordidos pela serpente venenosa, mas que olharem para aquela serpente de bronze, serão curadas, serão salvas. Isso que aconteceu. Desde então, essa serpente de bronze foi guardada com todo cuidado nos templos de Deus e assim por diante. Só que passadas centenas de anos, aquela serpente de bronze que trazia vida ao seu povo, acabou trazendo morte ao povo de Israel. E Ezequias tinha olhos espirituais para perceber isso, e teve a coragem de despedaçar essa serpente de bronze. Irmãos, na nossa vida também, muitas coisas desse tipo acontecem. Por exemplo, algumas invenções, algumas entidades que inicialmente foram criadas com fins benevolentes, né? Com o passar dos anos, aquela intenção inicial acaba se adulterando e acaba gerando resultados, né, desfavoráveis e até trágicos. Vou citar um exemplo para vocês. Na Idade Média, por exemplo, não havia hospitais como nós temos hoje. Então, quando alguém se machucava, ficava doente, geralmente o povo procurava mosteiros, porque lá havia monges.
E monges sabiam cuidar dos ferimentos e das feridas e dos doentes. Claro que eles não tinham muitos recursos, então o que eles podiam fazer é passar um remedinho tal, né? E eles perceberam que quando ofereciam um pouquinho de vinho para o paciente, isso fazia a dor diminuir. Aí eles pensaram, puxa, se a gente for concentrar, né, esse vinho tal e produzir alguma coisa mais, né, concentrado, isso poderia dobrar ou triplicar o efeito. E o que eles fizeram? Começaram a pesquisar, estudar e começaram a ferver e destilar o álcool. O álcool assim produzido, então, foi usado como antisséptico. Quando passava nas feridas, evitava a infecção posterior. Quando dava para tomar, servia como anestésico, a ponto de eles poderem fazer pequenas cirurgias até. E essa técnica de destilar álcool se espalhou pela Europa inteira e chegou até Escócia. E essa água, ou esse álcool que salvava muitas vidas, passou a ser chamado de água da vida. A água da vida, que salvou muitas vidas. Só que quando chegou na Escócia, essa água da vida, o álcool, era, deixa eu procurar aqui, em escocês, em idioma escocês daquela época, era chamada de usqueviada. Não sei se a pronúncia está correta, não sei. Usqueviada. E com o passar dos tempos, a palavra usque passou a ser chamado whisky. E assim nasceu Scotch whisky, o whisky escocês. E os soldados, cavaleiros escoceses, né, quando eles ficavam de guarda nas sentinelas, naquela noite fria de inverno, perceberam que quando bebiam esse antisséptico, a água da vida, o whisky, ajudavam eles a combater o frio do inverno. E quando voltavam das batalhas com feridas no corpo, muitas dores, o uísque ajudava a diminuir a dor. Daí em diante, né, os escoceses começaram a tomar esse álcool, a água da vida, o uísque, com aquela tamanha avidez. E essa técnica de destilar também foi para a Rússia. E fez nascer o famoso, a famosa bebida alcoólica russa, que é vodka. Em russo, vodka significa água. K é sufixo diminutivo. Pequena água, águazinha. É uísque. Álcool destilado. Irmãos, os monges italianos que pela primeira vez inventaram o álcool, a água da vida, jamais teriam imaginado que passadas algumas décadas ou centenas de anos, essa água de vida geraria tantos problemas, que causaria tantos acidentes automobilísticos e que arruinaria a vida de tantas pessoas, virando alcoólatras. Eu quero apresentar aqui uma pequena estatística do ano 2013, portanto, 2 anos atrás, uma estatística da Coreia do Sul. Mostrando o número de acidentes automobilísticos causados porque o motorista estava dirigindo bêbado. Durante o ano inteiro de 2013, 210 mil casos ocorreram. E desses 210 mil casos, 5 mil morreram. E 320 mil ficaram feridos. Alguns ficaram inválidos. E tem uma outra estatística americana que mostra que 50% dos pacientes que se internam em sanatórios são alcoólatras. Casos de tribunal de relações domésticas, familiares, né, apresentam 40% relacionados de alguma forma com álcool. E 55% dos casos de homicídio são provocados por agressores que estavam bêbados. Então, com estas estatísticas, dá para a gente ter uma ideia de que o álcool é um dos principais
causadores de problemas sociais e problemas psiquiátricos da atualidade. A serpente de bronze, quando foi feita, era uma serpente de bronze que dava vida, mas passados anos virou uma serpente que traz morte ao seu povo. Álcool antisséptico, que era chamado de água da vida, hoje em dia virou a água da morte. Rei Ezequias tinha discernimento para reconhecer isso. Por isso, corajosamente, ele resolveu destruir uma das relíquias mais preciosas do povo de Israel. Foi uma decisão difícil, mas ele acabou a tomando. Rei Ezequias não era um rei que seguia cegamente tradição, o costume do povo. Ele sabia analisar a conjuntura do momento, da época. E assim, ele tomou decisões de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, a reforma religiosa tem que acontecer. E o desafio que eu quero fazer para vocês é isso. Tem que acontecer não a nível nacional, a nível governamental, a nível social, mas tem que começar por você, irmão. Você tem que iniciar a sua reforma. Porque nunca, não houve uma época que eu saiba, onde nós possamos ter um acesso tão fácil à palavra de Deus. Eu, particularmente, juntando todas as Bíblias e versões que eu tenho guardadas no meu computador, acho que eu tenho mais de 100 Bíblias diferentes. Eu não sei, acho que na casa de vocês também deve ter vários exemplares da Bíblia. No celular, vocês têm um monte de versões diferentes da Bíblia. Mas houve uma época no passado em que a Bíblia, para você conseguir uma Bíblia, era a maior dificuldade. E quando a conseguia, você aguardava com tanto carinho, você dava muito valor a ela. Você lia, você se divertia com a leitura da Bíblia, com a palavra de Deus, chorava, agradecia, cantava, meditava. Mas hoje em dia, o que está acontecendo, irmãos? Estamos muito negligentes, preguiçosos. Não ora, não lê. E só fica metendo pau. É sempre a mesma coisa, sermão de ontem, de hoje, tudo a mesma coisa. Estudo bíblico é muito monótono, é enfadonho. Irmão, você não ora e tudo vai bem, não é? Você não lê a Bíblia e a discernimento e sabedoria vem assim, do nada, não é? Mas quando você vai para o campo da batalha, você cai na primeira trombada. Esse mundo tem que mudar, a nossa igreja tem que mudar, mas antes mude você mesmo. A reforma religiosa tem que começar por você. Seu estilo de vida cristão está com problema, irmão. Vejamos o que Ezequias fez, versículo 5. Leiamos juntos? Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ezequias não confiou num país vizinho, num rei poderoso, não confiou em ídolos e outros deuses, mas ele resolveu confiar tão unicamente no Deus Jeová. Por quê? Eu falei que ele era um homem inteligente, muito sábio. Por que ele escolheu Deus para confiar? Porque ele tinha fé e conhecimento a respeito de Deus. Ele tinha fé de que Deus era o mais poderoso. Ele era onipotente. Ele tinha conhecimento dos atributos de Deus, Jeová, aquele Deus que é mais poderoso que qualquer outro rei ou reinado na superfície da terra. E nele que ele confiou. Irmão, confiar em alguém significa, para manter seu equilíbrio, se apoiar o corpo em alguma coisa. Irmão, você se apoia em alguma coisa, vai ter que se apoiar numa coisa firme, sólida, por exemplo, uma coluna de mármore, né, para manter seu equilíbrio.
Se você apoia seu corpo numa coluna feita de papel e palha, você cai. Ter alguém em quem você possa confiar é uma grande bênção, e Deus está perto de você. Ele está ao seu lado, para você poder confiar nele, para você poder se apoiar o corpo nele, entregar sua vida a ele. O marido confia na esposa, a esposa depende do marido, os filhos dependem dos pais, os pais dependem dos seus filhos. Mas muitas vezes, eu como pai, gostaria de fazer tudo que meus filhos me pedem. Vontade eu tenho, só que eu não tenho poder. Muitas vezes só fica no desejar, não no realizar. Mas nosso Deus, Ele é poderoso. Ele não apenas deseja nos ajudar a atender nosso pedido, mas Ele tem poder para executar. Ele é dono do mundo natural, mas também é dono do mundo sobrenatural. Tudo está sob o controle dele. Basta ele se mexer, que as coisas aqui embaixo mudam completamente. É nesse Deus que o rei Ezequias confiou. Irmão, você está numa situação difícil, economicamente, financeiramente, está tendo problemas conjugais, com seus pais, com seus filhos. É hora de você confiar no Deus Jeová. É hora de você confiar no nosso Senhor, porque Ele tem poder, irmão, e Ele quer ajudar. Foi assim que o Ezequias conseguiu superar a crise nacional. Vamos continuar o que ele fez. Versículo 6. Ele se apegou ao Senhor. Vamos ler todo mundo junto, essa parte que é importante. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Esta frase aqui me chamou a atenção. Ele se apegou ao Senhor. O que significa apegar-se ao Senhor? Apegar-se ao Senhor. Eu procurei essa palavra em hebraico e descobri que essa palavra, essa frase, apegar-se a, significa unir-se a. Tá? Portanto, o rei Ezequias era um homem que se uniu a Deus, se apegou a Deus. Agora, você sabe o que significa unir-se a Deus? Para mim foi uma novidade, porque quando se fala em Deus, a gente pensa em adorá-lo, exaltá-lo, né? Cultuá-lo, obedecer às suas palavras, ser obediente, servi-lo e assim por diante. Agora, unir-se a Deus, apegar-se a Deus, o que isso exatamente significa? Então, me despertou curiosidade, então comecei a procurar nos comentários e assim por diante. A palavra apegar-se ou unir-se em hebraico é dabak. Dabak. Por isso no versículo 6, ele se apegou ao Senhor, significa ele se dabak. E a palavra dabak em hebraico tem vários significados, né? Eu queria entender o que realmente isso significa em hebraico, né? Dabak, o que significa. Então, procurei algumas passagens na Bíblia onde este verbo dabak aparece. E primeira passagem onde essa palavra dabak, que significa aderir, colar, chegar perto, grudar, unir, foi encontrado no primeiro livro do Velho Testamento, Gênesis. Pode mostrar, por favor? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Esse verbo unir é dabak. Portanto, quando a passagem de hoje diz que o rei Ezequias se uniu, se apegou a Deus, significa que ele casou com Deus. Como marido e mulher se tornam um corpo só. É a intimidade. É como se fosse um casamento, uma aliança com Deus. Grudados um ao outro.
Outra passagem onde eu verifiquei que o tabaco aparece é Deuteronômio 4:4. Mas vocês que chegaram ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. O verbo chegar é tabaco. O que isso significa? Voltando um pouco para a história, né? Quando o povo de Israel estava pronto para conquistar a terra prometida, eles acamparam numa cidade chamada Sitim. E lá, infelizmente, alguns dos israelitas caíram na imoralidade sexual com as mulheres moabitas. E como consequência, eles passaram a adorar um ídolo, um falso Deus deles. E Deus, Jeová, ficou tão irado que 24 mil dos israelitas foram mortos, acometidos por uma epidemia. Mas alguns continuaram firmes na fé. Aqueles que chegaram ao Senhor, aqueles que se uniram ao Senhor, aqueles que se apegaram ao Senhor, se aderiram ao Senhor, foram salvos. Irmãos, quando se trata de unir-se a Deus, você tem que deixar de lado 한국말로 체면, orgulho, tem que deixar de lado, porque é questão de vida ou morte. Quando é para se unir a Deus, você tem que se unir a Ele com toda a força que você tem. Olha, eu vou usar um termo meio... Você tem que ser carrapato, tem que grudar no Deus e não se desgrudar dele. É que nem sanguessuga. Use suas ventosas, pá, e não desgrudar de Deus. Isso é unir-se a Deus, é se apegar a Ele, porque dele que vem a salvação, dele que vem a ajuda, dele que vem toda a energia da qual você tanto necessita. Existe uma outra passagem onde o verbo tabaco aparece. Próximo, por favor. É o livro de Ruth. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, portanto Noemi, mas Ruth se apegou a ela. A Ruth se apegou à sogra, Noemi. Vocês conhecem a história, né? A Noemi foi para a terra estrangeira, né, Moabita. O marido morreu, infelizmente os 2 filhos também morrem. Aí ela resolve voltar para a cidade de Belém, Judá. Aí 2 noras moabitas queriam acompanhá-la, só que a Noemi as recusou. Não, vocês não vão precisar ir comigo, não. E eu espero que vocês fiquem aqui, continuem, tenham cada um sua vida e pronto, acabou. Aí a Orfa, uma das noras, chorou, deu um beijo de despedida e voltou para a casa dela, para a família dela. Só que a Ruth não. A Ruth se apegou a ela, tabaco, pegou no braço dela. Não, senhora, aonde a senhora for, eu vou junto. E ela confessou, fez a seguinte declaração: seu Deus será meu Deus, seu povo será meu povo. E ela não se desgrudou da nora. A Bíblia não fala, mas usando a nossa imaginação, dá para imaginar a cena, né? A Noemi, a sogra, deve ter dito assim para a nora: por favor, Ruth, você não sabe como meu povo é muita discriminação, você será tratada que nem cachorro lá, como uma mulher gentia, né? É melhor você ficar aqui. Mas a Ruth continua segurando. Pelo amor de Deus, solta minha filha, larga meu braço. Mas a Ruth se apegou a ela, grudou nela, e assim ela foi junto com a sua sogra, e ela foi ricamente abençoada. Irmãos, mesmo em situações de crise, o que Deus espera da gente, do seu povo? Que nós sejamos que nem Ruth.
que nós nos grudemos nele. Passar um super bonde entre Deus e nós. Hoje em dia, muitos crentes facilmente largam o braço de Deus, porque mudou a situação, o negócio não está indo bem. A bênção que eu tanto esperava de Deus tarda para chegar. Aí você larga, você despreza, procura outros deuses. Irmãos, não somente rei Ezequias, mas existe mais um rei que também se apegou. Sabe quem é? Por favor. É o Salomão, rei Salomão. Rei Salomão se uniu a estas com amor. A palavra se uniu é também da Baca. Mas aqui há um porém. O rei Ezequias se uniu a Deus Todo-Poderoso, enquanto o rei Salomão, no fim da sua carreira, ele se uniu às mulheres estrangeiras. Ele se apegou às mulheres idólatras e passou a adorar deuses delas. Irmão, quando você não se une a Deus, mas se une a qualquer outra coisa que não seja Deus, o fim vai ser trágico. Ezequias se uniu a Deus e experimentou prosperidade. Mas rei Salomão, que era tão sábio no começo de sua carreira, mas que no fim da mesma, ele se uniu não a Deus, mas se uniu às mulheres estrangeiras, a deuses estrangeiros, ídolos. Por isso, no texto que nós lemos hoje, o Ezequias foi elogiado, dizendo que ele fez o que o rei Davi fez. Toda vez que algum rei é elogiado, quem aparece como modelo é o rei Davi e não o rei Salomão. Por quê? Rei Davi, embora ele tenha cometido um pecado grave, ele foi um rei que se apegou, se uniu a Deus, se arrependeu do seu pecado imediatamente e nunca se desgrudou de Deus. Rei Salomão não, começou bem, mas terminou mal. Ele trocou Deus por mulheres estrangeiras, por ídolos estrangeiros. Resumir a mensagem dessa manhã. Irmãos, você já visitou Porto de Santos? Nos cais você vê um monte de containers. Quanto pesa um container? Vai lá, 1 tonelada, depende do tamanho, 2 toneladas, 3 toneladas. Esse container tão pesado, mas não afunda no mar. Sabe por quê? Enquanto ele estiver no navio cargueiro, ele não afunda. Mas comparativamente, eu tenho aqui uma pedrinha, sei lá, que pese 5 gramas, 10 gramas. Se jogar no mar, ele afunda. Container, enquanto estiver no navio cargueiro, ele vai até o destino, sem afundar. Você, eu não sei qual é o peso, o fardo que você carrega nos seus ombros. Se você estiver em Cristo Jesus, se você se unir a Deus, você vai até o destino, não afunda. O nome da nossa igreja é Igreja Unida, por acaso. Mas para fazer jus ao nome que nossa igreja leva, é importante que cada um de nós una a Deus. A palavra união, unidade, não é apenas entre nós que somos filhos de Deus. Antes que essa união aconteça, é importante que cada um de nós se una a Deus. Igreja Unida é uma comunidade onde pessoas que se unem a Deus se reúnem. Esta é a Igreja Unida.
E essa é a visão que eu tenho dessa igreja. Curve a sua cabeça, irmão. Nos próximos 6 dias, espero que você não esqueça a mensagem desta manhã. Unir-se intimamente a Deus. Porque dele que vem a ajuda. É dele que vem a sabedoria. É dele que vem o discernimento. E no próximo domingo, nós vamos nos encontrar novamente aqui na casa do Senhor. E vamos contar um ao outro as conquistas, as vitórias que Deus nos permitiu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.